Imagine por um instante o amanhecer. O ar ainda silencioso, o céu tingido de um azul que ainda não decidiu se desperta. Há algo de profundamente simbólico nesse momento. O intervalo entre o que foi e o que ainda será. É ali, nesse espaço entre o respirar e o existir, que começa o verdadeiro esforço pela felicidade. Não o esforço de correr atrás de algo distante, mas o de permanecer inteiro diante do que é. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. E é exatamente essa a raiz da paz. Perceber que a vida não acontece quando tudo se acalma, mas quando você aprende a estar presente mesmo nas tempestades. Talvez, ultimamente, você tenha sentido o peso de viver em modo automático. Dias que parecem se repetir, como se houvesse um eco constante dentro de você dizendo: há algo faltando. Você cumpre as obrigações, responde mensagens, tenta se manter de pé, mas sente no fundo que a verdadeira alegria está sempre um passo à frente, como se a felicidade fosse uma promessa adiada. E é difícil admitir, mas esse sentimento silencioso é mais comum do que parece. Muitos caminham com esse vazio no peito, com a sensação de que a vida está passando e eles ainda não começaram a vivê-la de fato. É nesse ponto que mora a dor oculta, a crença de que a felicidade é um destino e não um caminho, que é preciso conquistar algo extraordinário para finalmente respirar em paz, que a tranquilidade é uma recompensa e não uma prática diária. Essa ideia cria uma prisão invisível. Você se condiciona a esperar o dia certo, a companhia certa, o salário certo, o corpo certo. E quando esses dias chegam, algo ainda falta. E então, a mente cria outro alvo, outro quando. O ciclo recomeça. E sem perceber, você passa a viver de esperas e não de presenças. Mas o desejo mais profundo da alma humana não é o de viver dias perfeitos. É o de viver dias com sentido. Reacordar e sentir que, de algum modo, a propósito até mesmo nas pequenas repetições, é querer olhar para o cotidiano e encontrar nele uma centelha de eternidade. Sentir que o simples ato de respirar, de levantar da cama, de preparar um café, é parte de algo maior, um aprendizado silencioso sobre como sustentar a própria paz em meio à imperfeição do mundo. Esse é o verdadeiro anseio do coração. Não uma felicidade espetacular, mas uma serenidade constante. No entanto, há um bloqueio mental que nos afasta disso. Fomos ensinados a acreditar que a felicidade vem de fora, que depende de eventos, de conquistas, de pessoas, que é preciso que algo aconteça para que possamos enfim nos sentir bem. Essa é a armadilha mais sutil da mente moderna, a dependência do evento feliz. Vivemos de picos e não de constância. Esperamos o fim de semana, as férias, o amor ideal, e, enquanto isso, o presente se esvai. Mas a verdadeira felicidade não é uma emoção passageira. É uma condição interior, uma disposição de espírito cultivada com disciplina. É a habilidade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo parece fragmentar-se ao redor. Epictetos nos lembra: a única maneira de felicidade é deixar de se preocupar com coisas que não dependem da nossa vontade. Essas palavras, ainda que antigas, são um espelho do nosso tempo. Hoje, mais do que nunca, somos prisioneiros da tentativa de controlar o incontrolável. O comportamento dos outros, as circunstâncias, o rumo dos acontecimentos. E ao perder o controle, acreditamos que perdemos também a paz. Mas a sabedoria antiga nos convida a inverter esse olhar. A paz não é o prêmio do controle, é o resultado da rendição consciente. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve sobre a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que guarda o coração e a mente daqueles que se voltam para o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e amável. Essa é uma das passagens mais simples e mais profundas das Escrituras. Ela nos ensina que a serenidade não é ausência de movimento, mas um alinhamento interno com o que é real e essencial. A mente em paz é como um rio que segue seu curso, mesmo que as margens mudem. Pense agora em uma imagem. Imagine que sua mente é um solo fértil, um campo de lavoura.
Se ele é deixado à mercê das tempestades externas, das notícias, das opiniões, das comparações, logo as ervas daninhas crescem. Elas se alimentam do descuido. Mas se esse solo é cuidado, se você o cultiva com atenção e consciência, ele floresce em frutos bons. É um processo lento, mas constante. A disciplina de semear bons pensamentos, de regar a mente com presença, de podar os excessos. É assim que nasce a verdadeira prosperidade emocional. Este vídeo não é sobre esperar o momento certo para ser feliz. É sobre entender que a felicidade é construída no meio do agora. Que cada dia é um campo onde se pode escolher o que plantar. Ansiedade ou calma, pressa ou presença, reação ou sabedoria. Aqui, você vai aprender a não esperar que algo grandioso aconteça para sentir gratidão, alegria e força. Vai descobrir como despertar, com disciplina interior, a paz e a coragem que sustentam o cotidiano comum. Porque a verdadeira prosperidade não está em ter mais, mas em ser mais consciente. Não está em alcançar o inalcançável, mas em estar inteiro naquilo que já é. Este é o chamado deste momento. O convite para que você se esforce, todos os dias, para ser feliz. Não como quem corre atrás de algo, mas como quem se lembra com ternura de que a felicidade sempre esteve dentro de si, apenas esperando ser cultivada. E antes de prosseguirmos, escreva nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Essa frase é um símbolo, um compromisso silencioso com o seu próprio florescimento interior. Agora respire fundo. Este é o início da sua jornada. Aqui começa o esforço mais sagrado de todos, o esforço de permanecer em paz. Há algo curioso na forma como o ser humano se relaciona com a própria alegria. Muitos vivem como se a felicidade fosse um evento futuro, um marco especial a ser alcançado. Esperam a promoção, o novo amor, a casa dos sonhos, a viagem planejada. E sem perceber, adiam a plenitude para um dia que nunca chega. Vivem no quase, quase felizes, quase em paz, quase gratos. A mente cria um calendário invisível e nele anota a promessa de um futuro melhor. Mas o problema é que quando o futuro chega, ele se torna o presente. E o presente, quase sempre, é ignorado. Talvez você conheça essa sensação. A de viver esperando que a vida comece de verdade. Esperar que algo finalmente aconteça para justificar o tempo que passou. Mas o que poucos percebem é que a vida já começou. Agora mesmo, neste instante. Este minuto, esta respiração, este pensamento. Tudo o que existe é o agora. No entanto, a mente treinada na busca por conquistas externas se torna incapaz de reconhecer o valor do comum. É como alguém que caminha sobre um jardim de flores e olha apenas para o portão de saída. A neurociência moderna confirma o que os antigos já intuíram. O cérebro se adapta rapidamente às conquistas. Essa adaptação hedônica faz com que, após alcançar algo muito desejado, a sensação de prazer se dissipe em poucos dias. O sistema nervoso retorna ao seu estado emocional habitual. Por isso, o grande evento que parecia trazer felicidade acaba se tornando apenas mais um ponto na linha do tempo. O ser humano se acostuma e o vazio retorna. O erro não está em desejar, mas em acreditar que o desejo satisfeito trará uma felicidade permanente. A sabedoria bíblica já advertia sobre isso muito antes da ciência comprovar. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30, está escrito: um coração em paz dá vida ao corpo. Veja, não é o prêmio que traz paz, é o estado do coração. A paz não vem depois da meta, ela é o solo sobre o qual a meta floresce. Quando a mente está em paz, qualquer conquista é recebida com gratidão. Quando a mente está inquieta, até o maior sucesso se torna insuficiente. Há uma força imensa no ato de parar, respirar e reconhecer o que já é. A atenção plena aos detalhes simples da existência, o som da água, o movimento do vento, o sabor do alimento, reeduca o cérebro para o contentamento. Não é um contentamento ingênuo, mas lúcido. A gratidão pelas pequenas coisas é um treino espiritual.
Ela ensina a alma a não depender de eventos extraordinários para sentir plenitude. É o exercício de ver o milagre naquilo que é comum. Experimente, em silêncio, observar 3 pequenos momentos do seu dia: a respiração que acalma, o som de uma voz querida, o gesto simples de agradecer. Essas pequenas presenças ativam a consciência daquilo que já está bem. São como sementes que, com o tempo, formam raízes de serenidade. O coração, ao se acostumar a perceber, torna-se menos exigente e mais sensato. Ele entende que a alegria não é uma meta, é uma postura diante da vida. Há uma metáfora antiga que traduz bem essa ideia. Um escultor passa anos polindo uma estátua, acreditando que a obra só estará pronta quando o mármore for perfeito. Mas o tempo o ensina que a escultura não é apenas o resultado final, é o próprio processo de lapidar, dia após dia, sem pressa. O som do cinzel contra a pedra também é parte da arte. Assim é a vida. A felicidade não mora no momento em que a obra termina, mas na paciência silenciosa do polimento diário. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que a sua paz depende de algo que ainda não aconteceu. Que será feliz quando resolver tudo, quando tiver tudo, quando se tornar alguém melhor. Mas a verdade é que a felicidade começa no instante em que você decide não mais adiar-se. Quando compreende que a calma não é o prêmio da conquista, é o fundamento que sustenta a jornada. Por isso, olhe para o seu dia como quem observa uma obra em andamento. A beleza até nos traços inacabados. A paz se esconde nas imperfeições e o sentido surge nos detalhes. O escultor que trabalha com amor não teme o tempo, ele o respeita. E é exatamente esse respeito pela vida que transforma o comum em sagrado. Porque a felicidade não acontece quando o mundo muda, ela acontece quando o olhar muda. E às vezes tudo o que você precisa é parar por um instante, respirar e lembrar-se de que o simples fato de existir já é, em si, um milagre. Vivemos em uma era em que o fazer tornou-se sinônimo de valor. Quanto mais se faz, mais se acredita estar próximo da felicidade. Mas o que poucos percebem é que essa busca incansável pela produtividade, muitas vezes, é uma fuga disfarçada. A mente moderna teme o silêncio porque nele há confronto. E para não encarar o próprio vazio, enche-se a vida de tarefas. É a ilusão de que estar ocupado é o mesmo que estar em paz. Trabalhar demais, correr demais, planejar demais. Tudo isso dá a sensação de controle. Mas é um controle falso, que se desfaz quando o corpo e a alma pedem pausa e não encontram refúgio. Há um ponto de exaustão em que o ser humano já não trabalha por amor, mas por medo. Medo de parar e descobrir que a produtividade não lhe trouxe sentido. Medo de olhar para dentro e perceber que o esforço externo não curou o vazio interno. A ansiedade de fazer demais é a tentativa inconsciente de provar o próprio valor, como se o descanso fosse um pecado e o silêncio uma perda de tempo. Mas há um abismo entre eficiência e sabedoria. A primeira serve ao mundo, a segunda serve à alma. E quando a alma não é servida, o corpo adoece, o humor se apaga e a mente se torna refém da urgência. A psicologia moderna observa que muitos se tornaram dependentes da ocupação constante. Trabalhar, planejar, responder, resolver, tudo para evitar sentir. É uma anestesia disfarçada de virtude. A pessoa se orgulha de ser incansável, mas não percebe que está fugindo de si. Há quem mude de emprego, de cidade, de rotina, acreditando que a mudança trará paz. Mas a inquietação viaja junto. A mente não muda de endereço. Ela muda de estado quando se dispõe a ouvir. O silêncio, embora desconfortável, é o primeiro passo da cura emocional. Por isso, a sabedoria não está em fazer mais, mas em fazer com presença. Um momento de pausa, 5 minutos de quietude, podem ter mais poder restaurador do que horas de produtividade automática. É nesses instantes que o corpo se reconecta à mente, e a mente à alma. Fechar os olhos, respirar fundo, ouvir o próprio coração. Esses são gestos que desarmam a ansiedade. Porque a verdadeira paz não nasce da ausência de tarefas.
mas da harmonia entre o agir e o ser. Epictetos dizia que nenhum homem é livre até que domine a si mesmo. E dominar-se é também saber parar. A pausa não é perda, é preparo. É como o campo que descansa entre uma colheita e outra para que volte a produzir com mais força. Quando você permite que o silêncio se instale, ele revela o que estava escondido. As tensões, as culpas, os medos, tudo vem à tona para ser olhado com compaixão. E nesse olhar, a cura. Porque o silêncio não é vazio. O silêncio é espaço. Imagine alguém correndo em uma esteira, acreditando que mudará de paisagem se apenas aumentar a velocidade. Mas por mais rápido que corra, o cenário é o mesmo. Assim é a vida quando se confunde movimento com progresso. Há momentos em que é preciso descer da esteira, abrir a janela e simplesmente contemplar. Só assim se percebe que o que faltava não era tempo, mas presença. A produtividade é útil, mas a paz é essencial. Trabalhar é nobre, mas viver é sagrado. E o verdadeiro sucesso é aquele que não custa a própria alma. Desde cedo, somos ensinados a confundir força com dureza. Acreditamos que ser forte é nunca vacilar, nunca chorar, nunca demonstrar fraqueza. Mas esse conceito é uma armadilha que aprisiona a alma, porque a verdadeira força não é a ausência de vulnerabilidade, é a sabedoria de acolhê-la sem se perder nela. Há quem viva em permanente tensão, tentando provar resistência, enquanto por dentro carrega um cansaço que o corpo já não consegue esconder. A rigidez que chamamos de força, muitas vezes, é apenas medo disfarçado. Medo de ser visto, medo de ser ferido, medo de precisar de ajuda. Epictetos escreveu que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa reflexão ecoa como um lembrete. A dor que sentimos não é apenas fruto das circunstâncias, mas da maneira como as interpretamos. O mundo moderno, com sua pressa e sua exigência, nos empurra para uma postura de autossuficiência emocional. Ser vulnerável é visto como fraqueza, e admitir dor se torna quase um crime. Mas negar o sofrimento não o elimina, apenas o empurra para dentro. E o que é empurrado para dentro transforma-se em rigidez, ansiedade e culpa. A verdadeira força é admitir a dor, sem permitir que ela defina o seu valor. Há histórias silenciosas por trás de rostos que aparentam controle. Um executivo que sorri em reuniões, mas enfrenta insônia todas as noites. Uma mãe que sustenta o lar com bravura, mas sente o peso da solidão. Um jovem que parece confiante, mas vive sufocado pela comparação. A fachada da força é polida, mas por trás dela há rachaduras invisíveis. É nessas rachaduras que a luz entra, diria um poeta. Porque o que nos torna humanos não é o poder de resistir sempre, mas a coragem de nos permitir ser inteiros, com nossas falhas, dúvidas e cansaços. Em um dos seus momentos de maior sabedoria, Epictetos lembra que a paz vem quando paramos de lutar contra o que somos. A resistência constante à própria fragilidade é uma forma de guerra interna, e toda guerra cansa. Quando você aceita a vulnerabilidade como parte natural da vida, algo se suaviza dentro de você. A força então deixa de ser uma muralha e se transforma em alicerce. A aceitação não te enfraquece, ela te pacifica. Permitir-se sentir, sem se entregar ao desespero, é um ato de coragem silenciosa. Tente imaginar uma armadura brilhante, impecável por fora, mas cheia de rachaduras internas. Ela parece resistente, mas qualquer impacto pode despedaçá-la. Já o ferro temperado, forjado no calor, resfriado no tempo certo, é flexível e forte. Assim, é a alma que aprendeu a se curvar sem quebrar. Aquele que se permite sentir não se torna fraco, torna-se real. E o real, por mais simples que pareça, é indestrutível. Ser forte, portanto, não é suportar tudo. É saber quando parar. É reconhecer quando a alma pede cuidado. É admitir: hoje eu preciso de descanso. Hoje eu não estou bem. E nesse ato, que o mundo chama de fraqueza, nasce a verdadeira fortaleza.
Porque só quem reconhece a própria dor é capaz de transformá-la em sabedoria. E só quem se permite quebrar pode descobrir um dia que o que se quebrou não foi o espírito. Foi a ilusão de que ele precisava ser inabalável. A gratidão é um dos caminhos mais nobres da alma, mas quando praticada de forma superficial, ela pode se transformar em um espelho distorcido. Muitos dizem sou grato, mas em silêncio acrescentam: ainda assim, falta algo. É um agradecimento condicionado, que carrega a sombra da comparação. Em vez de ser uma fonte de serenidade, torna-se uma medida de escassez. A mente diz: veja como os outros têm mais. E o coração, que deveria repousar em paz, se inquieta. É como se a gratidão tivesse se tornado uma performance, e não um estado genuíno de consciência. A verdadeira gratidão não nasce da comparação entre o que se tem e o que o outro possui. Ela floresce quando se reconhece o simples fato de existir. A respiração, o corpo que se move, o tempo que ainda nos é concedido, tudo isso é motivo de reverência. Mas a sociedade do espetáculo nos ensinou a medir a felicidade em contraste com o outro. Vivemos cercados por imagens de vidas editadas e, sem perceber, passamos a agradecer com um olhar enviesado, um olhar que diz: sou grato, mas queria o que ele tem. Assim, a gratidão se contamina e perde o poder de cura. A neurociência já observou que esse tipo de comparação ativa o mesmo circuito cerebral que reage à perda. O sistema de recompensa, ao ser alimentado pela inveja, gera ansiedade e frustração, e não plenitude. Por outro lado, quando a gratidão é autêntica, ela acalma a amígdala cerebral e desperta o córtex pré-frontal, a região da sabedoria, da reflexão e do equilíbrio. A ciência, portanto, confirma o que a alma sempre soube. Não é o ato de agradecer que liberta, é a intenção que o sustenta. A gratidão forçada é ruído, a gratidão consciente é música. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças. E é importante perceber o que esse em tudo significa. Ele não diz por tudo, nem pelas coisas boas, mas em tudo. É um convite à maturidade espiritual, a encontrar sentido mesmo nas experiências que não escolhemos. A verdadeira gratidão não exige condições. Ela é a aceitação de que cada instante, mesmo os dolorosos, traz consigo um ensinamento. E quando essa compreensão amadurece, o coração deixa de competir e começa a contemplar. Há uma prática silenciosa e profunda que pode restaurar essa gratidão genuína. Pensar em algo que você tem hoje e poderia ter perdido. Um afeto, uma lembrança, uma saúde preservada, uma segunda chance. Esse exercício, chamado de gratidão reversa, devolve profundidade ao olhar. Ele faz você perceber que o que é comum pode ser extraordinário quando visto com consciência. A alma se aquieta porque reconhece o valor do presente. A gratidão é como uma vela acesa em meio à escuridão. Quando você a mantém firme, mesmo o menor brilho é suficiente para iluminar o caminho. Mas quando começa a olhar para a chama de outra vela e desejar que a sua seja maior, o vento da comparação apaga o seu próprio fogo. Por isso, a gratidão não deve ser uma medida de comparação, mas um ato de reverência. Ser grato não é negar o que falta, é perceber a abundância que já existe. E quando essa percepção se torna um hábito, a vida deixa de ser uma corrida por mais e se torna uma celebração do suficiente. Há uma tensão constante dentro do ser humano, o desejo de controlar a vida, controlar o tempo, as pessoas, os resultados, as dores. Essa busca por domínio total parece, à primeira vista, sinal de força e responsabilidade, mas é uma das principais fontes de sofrimento. A mente acredita que, se conseguir manter tudo sob controle, poderá enfim descansar. No entanto, quanto mais tenta controlar, mais se afasta da paz. O controle total é uma miragem, uma ilusão que consome energia e rouba a serenidade. A paz não está no domínio do que acontece, mas na sabedoria de saber o que merece o nosso esforço e o que precisa ser entregue ao fluxo maior da vida. Epictetus ensinava que a liberdade consiste em desejar apenas aquilo que está sob o nosso poder.
Tudo o que depende dos outros, do acaso ou do tempo, está fora do alcance do controle humano. Essa compreensão simples, mas profunda, liberta. Porque ao entender essa distinção, o coração deixa de lutar batalhas que não lhe pertencem. A serenidade surge quando a mente se rende ao inevitável. E esse ato de rendição não é desistência, é maturidade espiritual. É reconhecer que há forças maiores conduzindo o ritmo da vida e que tentar substituí-las é se condenar à frustração constante. Há um versículo em Salmos, capítulo 46, versículo 10, que resume essa sabedoria milenar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase não fala sobre inércia, mas sobre confiança. É um convite à quietude interior, à rendição consciente. A paz verdadeira começa quando o ego silencia o impulso de controlar tudo, porque no silêncio a alma volta a ouvir a voz da própria essência. Aquietar-se é reconhecer que nem tudo precisa ser entendido, nem tudo precisa ser consertado. Algumas coisas apenas precisam ser aceitas, e essa aceitação abre espaço para o milagre da serenidade. Há uma prática poderosa para quem deseja transformar a ansiedade em sabedoria. Logo pela manhã, escrever 2 pequenas listas. Em uma, anotar o que está sob o seu controle. Suas ações, suas escolhas, sua postura interior. Na outra, o que está além dele, o tempo, o comportamento dos outros, as circunstâncias imprevisíveis. Essa distinção, quando feita com honestidade, muda a energia do dia. O que está sob o seu poder deve ser cuidado com presença. O que não está, deve ser entregue com fé. Essa entrega não é abandono. É o ato consciente de confiar na inteligência maior da vida. Imagine tentar segurar o vento com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ele escapa. O vento não foi feito para ser contido, mas para ser compreendido. Assim também são os acontecimentos da vida. Alguns são suaves, outros tempestuosos. Alguns nos levantam, outros nos testam. Mas todos passam. Quando você aprende a ajustar a vela do barco, em vez de lutar contra o vento, a viagem se torna mais leve. A energia antes usada para controlar é transformada em sabedoria para navegar. A paz verdadeira nasce quando você percebe que não precisa dominar o mundo para estar bem, que pode caminhar em meio à incerteza sem perder o centro, que pode não ter todas as respostas e ainda assim confiar. A maturidade emocional é o reconhecimento de que o controle total é impossível, mas o autocontrole é sempre possível. E é nele que mora a liberdade. Quando você solta as rédeas do incontrolável, a vida não desmorona, ela respira. E pela primeira vez você também. Existe um tipo de silêncio que aparece depois da vitória. É o silêncio que vem quando o objetivo é alcançado, mas o coração continua inquieto. Muitos passam anos perseguindo um sonho, acreditando que a conquista trará sentido e completude, e quando finalmente chegam lá, descobrem algo desconcertante. O vazio continua. É um momento de estranha confusão, porque o mundo aplaude, mas a alma não vibra. Esse vazio não é fracasso, é revelação. Ele mostra que a felicidade não mora no topo da montanha, mas no caminho que se faz até lá, e, sobretudo, na presença consciente de quem caminha. A psicologia chama isso de efeito de meta. O cérebro, condicionado pela expectativa, libera ondas de prazer ao se aproximar de uma conquista. Mas, uma vez atingido o objetivo, há uma queda abrupta de dopamina. A mente, então, sente a ausência do estímulo e corre para criar outro objetivo. É um ciclo interminável. Desejar, conquistar, esvaziar, desejar novamente. Esse padrão explica por que tantas pessoas bem-sucedidas se sentem vazias e tantas conquistas grandiosas não trazem paz. A questão não é o que se conquista, mas o espaço interior em que a conquista acontece. Pense em quantos atletas, artistas e empreendedores relataram a mesma sensação. O triunfo que deveria ser o ápice se transforma em um eco silencioso de solidão. O pódio é alto, mas o silêncio lá em cima é profundo. O ser humano, em sua essência, não busca apenas vencer. Ele busca sentir que sua existência tem sentido. O vazio pós-conquista
não é uma punição, é um lembrete. Ele nos convida a voltar para dentro e perguntar: o que realmente me move? Porque sem significado, até o sucesso se torna fardo. Antes de perseguir o próximo grande objetivo, talvez seja sábio fazer uma pausa e perguntar a si mesmo: que tipo de pessoa eu me torno ao conquistar isso? Essa pergunta transforma o foco do ter para o ser. O verdadeiro propósito de uma meta não é apenas o resultado, mas o processo de crescimento que ela provoca. Quando o fazer se alinha ao ser, a conquista não gera vazio, gera plenitude. Quando não há essa coerência, o topo da montanha se torna um lugar frio. A alegria se sustenta não no que se alcança, mas no modo como se vive enquanto alcança. Há uma metáfora antiga que descreve bem esse dilema. Imagine alguém subindo uma montanha, acreditando que a felicidade o espera no cume. Ele se esforça, transpira, enfrenta a neve e o vento. Quando finalmente chega ao topo, olha ao redor e percebe que a paisagem mais bela estava no caminho, nas flores que ignorou, no riacho que atravessou sem olhar, nas pausas que apressou. A obsessão pelo destino o cegou para a beleza da jornada. Assim também é a vida. Quando a pressa de chegar lá domina, o presente se perde e o vazio se instala. A maturidade emocional surge quando entendemos que o verdadeiro sucesso é a paz de espírito. É o contentamento que não depende de aplausos, metas ou reconhecimentos. É a alegria silenciosa de quem vive com sentido, mesmo quando ninguém vê. O vazio não é o fim, é o início da consciência. Ele aponta para a necessidade de voltar ao essencial, de trocar a ânsia pelo propósito, o acúmulo pela clareza. Porque no fim, a meta mais alta da alma não é conquistar o mundo, mas encontrar-se em paz dentro dele. A paz interior não é um dom repentino, é uma construção paciente, feita de pequenos gestos diários que moldam o caráter e sustentam a mente nos dias difíceis. Muitos esperam que o equilíbrio emocional venha em momentos especiais, depois das férias, de uma conquista, de um novo amor. Mas o equilíbrio verdadeiro nasce no cotidiano comum, nos hábitos que se repetem silenciosamente, nas escolhas que parecem pequenas, mas constroem alicerces profundos. A mente humana é moldada pela repetição, e o que se repete torna-se verdade. Se o caos é repetido, ele vira norma. Se o silêncio é cultivado, ele vira abrigo. Há um erro comum em esperar inspiração para cuidar de si. As pessoas acreditam que precisam se sentir bem para agir bem. Mas a sabedoria antiga e a ciência moderna concordam. É a ação constante que cria o estado emocional desejado. A neurociência chama isso de plasticidade sináptica. O cérebro muda de acordo com o que praticamos. Pequenos atos de autocuidado, repetidos com constância, formam caminhos de serenidade. É por isso que uma prática simples, como respirar com atenção, pode mudar o tom de um dia inteiro. A repetição é o esculpir da alma. A Bíblia ensina, em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Isso não significa agir apenas quando se está inspirado, mas manter a inteireza mesmo nas tarefas simples. A paz é fruto do coração inteiro. É a soma de muitos momentos de presença. Quando se vive com consciência, até as pequenas rotinas, arrumar a casa, preparar o alimento, andar até o trabalho, tornam-se orações silenciosas. Cada gesto realizado com atenção é uma semente de estabilidade emocional. Mas para que essa estabilidade se fortaleça, é preciso desenvolver sensibilidade para os próprios sinais internos. O corpo sempre avisa quando a alma está cansada. Irritação, impaciência, distração são lembretes de que a mente precisa de pausa. Reconhecer esses sinais é um ato de sabedoria, e respondê-los com ternura é um ato de amor próprio. Um simples kit de pausa de 2 minutos, uma respiração profunda, um alongamento, um breve silêncio, pode evitar o colapso emocional. Pequenas pausas, feitas com consciência, são amortecedores que protegem a alma dos impactos inevitáveis da vida. Pense no escudo de um guerreiro. Ele não é forjado no meio da batalha,
mas antes dela. Assim também é a paz. Ela é treinada nos dias calmos para que possa nos proteger nos dias de tempestade. Quando você cuida de si em tempos de tranquilidade, cria reservas de serenidade que o amparam quando o caos chega. O autocuidado diário é como um cofre invisível. Cada minuto de atenção é um depósito de energia que se acumula para os momentos em que o mundo parece desabar. E é por isso que a verdadeira força emocional não é fruto de grandes transformações, mas de hábitos simples, feitos com constância. Aquele que aprende a se escutar todos os dias, antes que o grito vire desespero, descobre a serenidade antes da urgência. A paz, então, deixa de ser uma meta distante e passa a ser uma consequência natural da disciplina interna. A alma disciplinada é como uma casa bem construída. Pode ouvir o vento, mas não se abala. Nenhuma felicidade é duradoura quando não está sustentada pelo respeito. O respeito é o solo invisível onde crescem todas as formas verdadeiras de bem-estar. Sem ele, qualquer alegria se torna instável. Qualquer conquista se torna oca. O mundo moderno fala muito sobre prazer, conquista, liberdade, mas fala pouco sobre respeito. E é justamente essa ausência que gera o vazio. O respeito é o limite silencioso que protege a dignidade. É o que mantém a alma inteira, enquanto o mundo muda de forma. Ele começa no modo como você se trata e se estende para o modo como trata os outros e a vida. Muitos buscam felicidade por meio da aprovação externa, acreditando que o amor próprio nascerá quando forem valorizados. Mas o respeito próprio não se constrói de fora para dentro. Ele nasce do compromisso com aquilo que é coerente, mesmo quando ninguém está olhando. Ser respeitoso consigo mesmo é não se abandonar quando tudo parece mais fácil do que ser honesto. É fazer o que é certo mesmo em silêncio, porque se sabe que a paz é filha da integridade. Quando você se respeita, a opinião alheia perde o poder de destruir o seu centro. A filosofia ensina que o verdadeiro respeito é a base da liberdade. O ser humano que vive em harmonia com seus valores não precisa provar nada a ninguém. Ele se basta em sua coerência. Epictetus dizia que ninguém é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo é respeitar os próprios limites, honrar o próprio tempo, escolher com sabedoria as palavras e as presenças. O respeito é a fronteira sagrada que separa o que nutre daquilo que destrói. E quando essa fronteira é ignorada, o preço é sempre a paz. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 12, traz uma das leis mais simples e mais transformadoras. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. É o princípio do espelho espiritual. O respeito que se oferece retorna em forma de serenidade. O desrespeito, cedo ou tarde, retorna em forma de desequilíbrio. Viver essa verdade não é um exercício moralista, mas uma escolha inteligente. Aquele que planta consideração, colhe tranquilidade, e aquele que semeia empatia, colhe harmonia. Há uma prática silenciosa e poderosa que desperta esse senso de respeito interior. Escolher todos os dias uma pessoa ou situação onde se possa agir com gentileza genuína, sem exigir retorno. Esse gesto simples, repetido com consciência, fortalece a alma, porque o respeito é a energia que circula. Ele expande o campo de paz dentro de quem o pratica. A gentileza, quando é verdadeira, é também uma forma de amor próprio. Ela afirma: eu escolho ser coerente com o que acredito, mesmo quando o mundo não retribui. Imagine uma casa construída sobre areia, bonita por fora, mas vulnerável a qualquer vento. Assim é a felicidade sem respeito, frágil, temporária, condicionada. O respeito é o alicerce invisível sob a casa da felicidade. É ele que mantém tudo de pé quando as tempestades chegam. E quanto mais profundo for esse alicerce, mais estável será a alegria. Porque a paz não é um presente da sorte, é uma construção ética. E o respeito é o primeiro tijolo dessa construção. Há dias em que a vida parece perder o brilho. Tudo está em ordem, mas algo está fora do lugar. O corpo cumpre a rotina. As responsabilidades são atendidas, mas o coração sente um vazio que nenhuma conquista preenche.
É como se o sentido tivesse se desfeito em silêncio. Essa sensação, que muitos tentam esconder, é uma das dores mais profundas da alma moderna. Chama-se ansiedade existencial, o medo de estar vivo sem saber por quê, o medo de acordar e não encontrar propósito no próprio respirar. E é nesse espaço de incerteza que nascem perguntas que o tempo não responde com pressa. A psicologia entende esse vazio como um colapso entre o fazer e o ser. A pessoa continua ativa, produtiva, mas desconectada da essência. A vida passa a ser uma sequência de compromissos sem alma. A sensação de desconexão é, na verdade, o convite para uma travessia interior. Quando o sentido escapa, o que a alma pede não é mais ação, mas escuta. Ela quer ser ouvida, quer ser lembrada. O vazio não é punição, é chamado. É a forma que a existência encontra para dizer que você se afastou de si mesmo. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, expressa com beleza esse anseio profundo. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse anseio é o que faz o ser humano procurar o invisível em meio ao visível. É o impulso de buscar algo maior, algo que dê sentido ao efêmero. Mas quando esse impulso é abafado pela pressa, pela comparação ou pelo medo, o coração perde o rumo. A ansiedade existencial é o resultado da alma que esqueceu o próprio chamado. A saída não está em fugir da pergunta, mas em mergulhar nela. Em vez de se apressar em encontrar respostas, permita-se fazer as perguntas certas. Uma prática simples, mas reveladora, é imaginar. Se eu tivesse apenas 6 meses de vida, o que eu faria diferente? Essa pergunta desarma as ilusões e revela os valores mais verdadeiros. Ela mostra o que realmente importa e o que é apenas ruído. Quando você se reconecta ao essencial, o sentido retorna. Porque o sentido não é algo que se encontra, é algo que se vive. A vida, sem propósito, é como um navio com motor potente, mas sem bússola. Move-se, mas sem direção. É preciso recalibrar o leme. Encontrar propósito não significa descobrir uma grande missão, mas resgatar pequenas verdades, cuidar, criar, servir, amar, aprender. Propósito é presença com intenção. Quando o que se faz tem significado, o tempo deixa de ser um peso e volta a ser um campo fértil. A ansiedade se transforma em movimento e o movimento ganha direção. A sabedoria silenciosa da vida é que o sentido nunca desaparece por completo. Ele apenas se esconde quando a alma se cansa. E quando isso acontece, o mais sábio não é correr, mas sentar-se em silêncio e escutar o que o coração está tentando dizer. Às vezes, a vida não precisa de grandes respostas, apenas de uma pequena reconciliação com o presente. E quando essa reconciliação acontece, o vazio deixa de ser abismo e se torna espaço. Um espaço onde o novo pode nascer e onde a alma, enfim, volta a respirar. Vivemos em um tempo em que até as emoções se tornaram tarefas. É comum ouvir alguém dizer, hoje preciso estar bem, como se o bem-estar fosse uma obrigação, e não um estado natural que flui quando é permitido existir. Essa busca incessante por ser funcional em tudo, até na forma de sentir, transforma a alma em uma máquina exausta. O ser humano começa a tratar seus sentimentos como compromissos a cumprir, marcando-os mentalmente em uma agenda invisível. Mas a verdade é que nenhuma emoção se resolve por controle, apenas por presença. As emoções não foram feitas para serem concluídas, mas compreendidas. A produtividade emocional nasce quando se entende que sentir não é perda de tempo, mas forma de sabedoria. Cada emoção tem um propósito. A tristeza ensina a soltar. A raiva aponta o que foi invadido. A alegria mostra onde há vida. Quando você permite que as emoções cumpram sua função, elas passam naturalmente, deixando clareza no lugar do peso. Mas quando são reprimidas ou cobradas, tornam-se energia acumulada, pronta para se transformar em tensão. A alma, como um rio, precisa de fluxo, e o represamento constante gera inundação. A neurociência afirma que o equilíbrio emocional
não vem da constante ativação, mas da alternância entre estímulo e recuperação. A mente precisa de pausas, o corpo precisa de descanso e o coração precisa de silêncio. A verdadeira produtividade não está em fazer o tempo render, mas em fazer o tempo curar. Quando se respeita o ciclo natural do sentir, a energia se renova. É o mesmo princípio que a natureza ensina. Nenhuma terra produz o ano inteiro. Há o tempo da colheita e o tempo do repouso. A sabedoria é saber distinguir um do outro. Há uma história comum entre empreendedores e líderes que, após anos de sucesso, confessam ter perdido o prazer pelo que fazem. Eles se orgulhavam de nunca parar, até perceberem que a mente sem descanso deixa de criar e apenas repete. O corpo segue, mas o espírito se cala. É nesse ponto que o cansaço deixa de ser físico e se torna existencial. O trabalho, que deveria ser expressão de propósito, vira apenas sobrevivência emocional. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer: o que me restaria se eu parasse? Essa pergunta, quando feita com sinceridade, é o primeiro passo para reencontrar o centro. Um exercício simples pode transformar essa relação com o sentir. Ao final do dia, em vez de listar o que foi feito, anote o que foi sentido. Pergunte-se: o que me deu energia hoje? O que me drenou? Essa reflexão muda a forma de se perceber. Ela mostra que o valor de um dia não está na quantidade de tarefas cumpridas, mas na qualidade da presença com que foram vividas. Ao reconhecer o que nutre e o que consome, você começa a escolher melhor onde colocar sua atenção. E essa escolha é um ato de amor próprio. As emoções são como faróis. Se você tenta mantê-los todos acesos o tempo inteiro, logo as lâmpadas se queimam. Mas quando se permite alternar luz e sombra, o caminho continua iluminado sem se esgotar. A produtividade emocional é isso: saber acender e apagar com sabedoria. Permitir-se sentir, pausar e recomeçar com o coração inteiro. Porque o verdadeiro rendimento da alma não se mede em conquistas, mas na paz que sobra depois do esforço. O que nutre permanece, o que consome se dissolve. E no meio dessa harmonia silenciosa, a vida volta a ser leve, não por falta de desafios, mas por excesso de consciência. Há uma expectativa silenciosa dentro de quase todo ser humano, a de que a vida deveria ser constante, harmônica e previsível. A mente busca dias perfeitos, emoções equilibradas, relações sem conflito. Mas a verdade é que a vida nunca prometeu ser ideal. Ela é feita de contrastes, de altos e baixos, de luz e sombra. O sofrimento começa quando o ser humano exige que o mundo funcione de acordo com seus desejos. Essa resistência à imperfeição gera ansiedade e culpa. Aceitar que haverá dias cinzentos é libertador, porque o problema não é o dia ser difícil, é acreditar que ele deveria ser diferente. Epictetos nos lembra que somos perturbados não pelos fatos, mas pela visão que temos deles. Essa lição, simples e eterna, contém um poder profundo. Os fatos da vida não nos destroem. O que nos fere é a interpretação rígida que criamos sobre eles. Um dia ruim não é o fim do caminho. Um erro não define o valor de uma pessoa. O sofrimento, quando olhado com humildade, pode ser o terreno onde germina a sabedoria. Quando aceitamos o não ideal como parte da existência, a alma se alinha ao fluxo natural da realidade e deixa de lutar contra o que é. A Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 28, oferece um consolo para os dias em que tudo parece desajustado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até o que dói pode servir, que há sentido mesmo naquilo que parece caos. A aceitação dessa verdade não é passividade, é confiança. É entender que por trás da desordem aparente há um tecido invisível de aprendizado sendo tecido pela vida. O bem maior, às vezes, se esconde no que o ego chama de erro. Uma prática simples pode transformar a relação com os dias difíceis. Escolha um momento da semana, talvez na sexta-feira, e registre algo que o tenha frustrado. Em seguida, pergunte-se:
O que posso aprender com isso? Esse gesto de reflexão muda a energia da dor. Ele transforma a falha em ferramenta, frustração em clareza. A sabedoria nasce quando a mente deixa de julgar os dias em bons e ruins e passa a vê-los apenas como diferentes. Cada um traz uma lição. Cada um cumpre um papel no amadurecimento da alma. Pense em um jardim. Nenhum jardim floresce todos os dias. Há manhãs de sol e tardes de chuva. Há folhas que caem e brotos que nascem. O jardineiro sábio não amaldiçoa o inverno, porque sabe que é ele que fortalece as raízes. Assim também é com a vida. Quando se aprende a aceitar o ciclo natural das coisas, a alma deixa de exigir que tudo floresça ao mesmo tempo. E, paradoxalmente, é essa aceitação que permite que a beleza volte a crescer. Reconhecer o não ideal é reconhecer a própria humanidade. É abandonar a ilusão de perfeição e abraçar o real. A paz não se instala quando tudo está bem, mas quando deixamos de brigar com o que é. Quando a mente se rende ao fluxo da existência, o peso do controle se dissolve e surge um espaço de quietude. É ali no coração que aceita e confia que a serenidade cria raízes. Porque a paz não está no mundo ideal, está na alma que aprendeu a amar o mundo como ele é. A perda é uma das experiências mais universais e, ao mesmo tempo, mais solitárias da existência. Cada ser humano, em algum momento, é confrontado com a ausência de alguém, de algo, de um sonho. Mas o modo como reagimos à perda determina o tipo de força que nascerá dela. Muitos a encaram como um fim, uma destruição sem propósito. Outros aprendem a vê-la como uma travessia, dolorosa, sim, mas reveladora. Porque há um poder silencioso escondido naquilo que se perde. E se houver coragem de permanecer presente à dor, ela se transforma em solo fértil, onde a maturidade e a fé criam raízes. A psicologia moderna nos ensina que o trauma não resolvido se torna bloqueio. Ele endurece a mente, cria desconfiança, enfraquece o fluxo da vida. Mas quando a dor é olhada com honestidade e trabalhada com paciência, ela se transforma em sabedoria. A ferida curada é o lugar por onde a luz entra. A alma, ao reconhecer suas perdas, aprende o valor da humildade, da empatia e da gratidão. Aquilo que um dia foi desespero se torna compaixão. O que foi ruína se torna base. A perda não destrói quem está disposto a crescer com ela, apenas transforma. Há quem tenha perdido tudo e, ainda assim, encontrado algo maior. Um homem que viu seu negócio ruir e percebeu que sua identidade estava presa àquilo que possuía. Uma mulher que enfrentou uma separação e descobriu que nunca havia aprendido a se ouvir. Um filho que, ao perder o pai, compreendeu o valor das conversas que não aconteceram e prometeu não mais adiar o essencial. As perdas, quando atravessadas com consciência, revelam o que o sucesso esconde, que o valor da vida não está no que acumulamos, mas no que nos tornamos. Um exercício simbólico pode ajudar a transformar dor em força. Escrever uma carta de ouro. Nela, descreva a perda, mas não como vítima, como aprendiz. Extraia 2 lições poderosas que essa experiência lhe ofereceu e uma ação concreta para honrar o que foi perdido. Pode ser um gesto, uma mudança de hábito, uma promessa silenciosa. Esse ato ritualiza a transmutação da dor em propósito. Ele diz à alma: nada foi em vão. Eu sigo, mas levo comigo o que aprendi. Assim, o que parecia fim se torna início. A natureza compreende bem essa linguagem. Depois de um terremoto, o solo parece destruído, mas, sob as rachaduras, há um novo terreno se formando. As sementes antigas se abrem no calor da destruição, e o que renasce é mais forte, mais adaptado. O mesmo acontece dentro de nós. As perdas abalam as estruturas frágeis para revelar onde é preciso reconstruir com verdade. O que ruir era ilusão, o que permanecer é essência. Transformar perdas em alicerces não é negar a dor, é abraçá-la até que ela revele o que veio ensinar. A força genuína nasce da vulnerabilidade compreendida, e aquele que aprende a perder sem se perder de si torna-se inabalável, porque descobre que o que realmente importa
nunca é tirado, apenas depurado. A perda, então, deixa de ser ferida e se torna fundação. É nela que a alma aprende a se erguer novamente, agora com raízes profundas, e uma fé que já não depende de circunstâncias. Poucas coisas desgastam tanto a alma quanto viver em desacordo consigo mesmo. Quando o que se pensa não combina com o que se sente e o que se sente não se traduz no que se faz, nasce uma espécie de ruído interior. É uma dissonância silenciosa, quase invisível, mas profundamente corrosiva. A pessoa pode parecer tranquila por fora, mas carrega dentro de si um conflito constante, uma sensação de desencontro. Essa falta de coerência é o que enfraquece a paz e rouba a vitalidade, porque a mente, o coração e o corpo foram feitos para trabalhar juntos. E quando se movem em direções diferentes, a vida perde o ritmo. Viver com coerência interior é, antes de tudo, um ato de coragem. É escolher a verdade, mesmo quando ela é incômoda. É recusar as máscaras, mesmo quando elas parecem seguras. A coerência não exige perfeição, exige honestidade. E honestidade é dizer a si mesmo: ainda não sou quem desejo ser, mas caminho nessa direção com inteireza. Quando o pensamento, o sentimento e a ação se alinham, nasce um tipo de poder silencioso, o poder da serenidade. A pessoa deixa de lutar contra si mesma e começa a fluir com o próprio destino. Epictetus ensinava: primeiro diga a si mesmo o que queres ser, e então faz o que tens a fazer. Essa frase é um mapa para quem busca coerência. Antes de agir, é preciso definir quem se deseja ser, e depois ajustar o comportamento a esse propósito. A incoerência começa quando se tenta agradar o mundo antes de compreender a própria alma. Por isso, a coerência é uma forma de respeito. Ela honra a essência e protege a identidade. Quando você vive de acordo com o que acredita, mesmo que em silêncio, seu coração repousa. E onde há repouso interior, há poder. A Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 22, ecoa o mesmo princípio. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvir sem praticar é como acender uma luz e continuar no escuro. O saber que não se transforma em gesto é apenas vaidade intelectual. O aprendizado verdadeiro é aquele que se encarna em atitudes diárias, nas palavras escolhidas, nas reações contidas, nas promessas cumpridas. A coerência é a espiritualidade colocada em movimento, é fé em ação. Um exercício simples pode revelar o grau de alinhamento interior. Desenhe um pequeno mapa de coerência. Liste 3 valores essenciais, aquilo que você acredita profundamente. E ao lado de cada um, escreva uma ação concreta que o expresse. Ao final da semana, observe o quanto você viveu de acordo com o que escreveu. Essa prática não é cobrança, é espelho. Ela mostra onde há harmonia e onde ainda existe ruído. E ao perceber esses pontos de desalinhamento, surge a chance de ajustar o caminho com doçura, não com culpa. A coerência interior é como um violino bem afinado. De nada adianta ter o instrumento mais belo se as cordas estiverem tensas demais ou frouxas demais. É a harmonia entre o pensamento, a melodia, o sentimento, a vibração e o comportamento, o arco que toca, que produz a música da paz. Quando essa música começa a tocar dentro de você, o mundo exterior pode até permanecer caótico, mas por dentro há um compasso constante, um centro firme, um lar. E essa é a verdadeira prosperidade, ser inteiro em meio ao fragmentado. A jornada que percorremos até aqui não é apenas uma sequência de reflexões. É um convite à reconstrução silenciosa da alma. Falamos sobre dor, sobre disciplina, sobre paz, mas acima de tudo, sobre presença. Porque a verdadeira transformação não acontece em um instante de euforia, e sim no trabalho constante de se tornar inteiro. A felicidade que buscamos não é o oposto da dor, é o amadurecimento da percepção. É quando a mente entende que o sofrimento pode ser professor e o cotidiano, um templo. O esforço de ser feliz todos os dias não é o de criar uma vida sem dificuldades,
mas o de manter o coração desperto mesmo em meio a elas. Recapitule por um momento a trilha que percorremos. Vimos que a felicidade não nasce de grandes marcos, mas de pequenos instantes de presença. Que o excesso de produtividade pode esconder o medo de sentir. Que a verdadeira força inclui a vulnerabilidade. Que a gratidão precisa ser vivida, não recitada. Que o controle é ilusão e a entrega, liberdade. Que o vazio após a conquista é um chamado à verdade interior. Que a paz se fortalece nos hábitos diários e o respeito é o alicerce invisível da felicidade duradoura. Que o sentido se reencontra na escuta do coração e as emoções, quando bem cuidadas, nutrem a alma. Que o não ideal também serve, que as perdas ensinam e que a coerência interior é o lar da serenidade. Tudo isso aponta para uma única direção. A felicidade é uma escolha sustentada por consciência. Epictetos nos ensinou que não nos perturbam as coisas, mas as opiniões que temos delas. E a Bíblia, em Mateus capítulo 11, versículo 28, nos oferece o mesmo consolo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A sabedoria antiga e a espiritualidade se encontram neste ponto de convergência. Ambas afirmam que a paz nasce quando se abandona o peso do controle e se confia no ritmo maior da vida. É nesse abandono consciente que a alma encontra descanso. O verdadeiro protagonismo espiritual é escolher todos os dias como responder ao mundo. Não esperar que o mundo se torne mais gentil, mas escolher responder com gentileza. Não esperar que a felicidade chegue, mas criá-la no modo de olhar, no modo de agir, no modo de respirar. É entender que cada gesto de presença é uma forma de prosperidade, porque prosperar é expandir o espírito, não apenas acumular bens. E quando o coração se expande, a vida responde na mesma medida. Não há promessa de uma vida sem dor, mas há a certeza de que é possível atravessá-la com dignidade, serenidade e fé. O sofrimento não precisa ser o fim da esperança, mas o início da sabedoria. A mente treinada para a quietude, o coração disciplinado para o amor e o espírito disposto à entrega tornam-se invencíveis. Felicidade, então, deixa de ser busca e passa a ser estado de consciência. A serenidade de quem aprendeu a estar inteiro no agora. Imagine, por fim, um antigo castelo. Suas muralhas representam as grandes vitórias, as conquistas externas que o mundo aplaude. Mas o que realmente dá vida a esse castelo são os corredores internos, o fogo aceso nas lareiras, os quartos silenciosos onde a paz repousa. Que a sua vida seja como esse castelo vivo, forte por fora, mas pleno por dentro. Que suas muralhas protejam, mas não isolem. Que seu fogo interior nunca se apague. E que todos os dias você se esforce para ser feliz. Não por ambição, mas por sabedoria. Porque a felicidade não é o destino do sábio, é o seu caminho.